Bom dia. Nós vamos estar cultuando ao Senhor Deus como sempre, né? Todos os dias. Estou encontrando aqui algumas dificuldades na questão técnica, mas a gente vence e dentro do possível a gente vai estar cultuando ao Senhor, estudando, conversando, conhecendo melhor, refletindo melhor sobre a revelação de Deus e a facilidade que deve ter para a gente compreender isso, e quanto mais a gente compreender, menos a gente vai se colocar, né? Vai se impor para o entendimento dessa revelação. Quanto mais compreendermos o amor de Deus, menos preconceitos, menos vaidades, orgulhos, prepotências a gente vai ter para entender o Senhor. Quanto mais conhecermos esse amor de Deus, menos a gente vai ser para usar essa revelação para os nossos pontos de vistas e etc. Tá? O amor de Deus é muito maior do que a gente possa, com a nossa limitude, entender. Mas, dentro desse possível, a gente vai buscando e compreender o máximo que pudermos. Tá? E o que máximo que pudermos já é suficiente, não fica faltando nada para o que seja essencial, necessário para a vida da gente e para o nosso relacionamento com ele, tá certo? Então, é nesse espírito que a gente conversa o seguinte: nós cultuamos todas as manhãs para aprendermos como é que ele faz para ser aceito. Nos aceitar, ele nos aceita, como estamos, já falamos isso. O acolhimento é justamente esse chamar, não é? Do jeito que estamos. Ele já nos aceita. Mas o que é que ele faz para ser aceito? Para que esse convite dele seja bem recebido por nós. E aí eu vou mencionar duas atitudes dele que serve também para nós, já que somos instrumento dele para atrair também as pessoas para ele, para o propósito, os planos dele. Tá? Então, a primeira atitude que Deus tem conosco, com todo ser humano, principalmente não, mas também conosco, né, que fazemos parte dessa massa amada por Deus, é nos defender. Defender aí é no sentido de não estar de olho nos nossos defeitos, mas estar de olho nas nossas virtudes. Não estar de olho nas nossas desobediências, nas nossas dificuldades na relação com Ele, mas estar de olho nos potenciais que nós temos quando estamos nas mãos dele, na direção dele. Tá? Então é esse o sentido de ele nos defender, está sempre nos defendendo. Em vez de, digamos, de ficar nos acusando, ele está em busca de nos salvar, está em busca de nos alcançar. Isso é o defender. Eu tenho sempre lembrado, inclusive para mim mesmo, que quando Deus nos defende, ele não assume, ou ele não fala, ou ele não sai por aí dizendo que nós somos perfeitos, não. Ele não sai por aí dizendo que nós somos melhores, não. Nós somos pecadores, nós somos indignos, nós somos falhos, nós temos todos esses defeitos, mas ao mesmo tempo ele nos ama. Então o que é que ele olha em nós? Ele não fica escondendo o nosso defeito, mas ele foca nas nossas virtudes, naquilo que temos de potencial, naquilo que nós temos de bom. E temos muito, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Qualquer ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso quer dizer que todos nós temos muitas virtudes, não é? Todos nós temos grandes potenciais. E Deus sabe disso, porque ele que nos criou e ele sabe como foi que ele nos criou.
Tá? Então, primeiro, ele nos defende. Segunda atitude que eu queria chamar a atenção é o de conviver conosco. Então, como é que ele faz para ser aceito? Ficando com a gente, estando com a gente, convivendo com a gente, estando onde a gente estiver. Algum tempo atrás, eu até pensava que havia certos lugares que Deus não iria, né? Porque é um lugar pernicioso, pecaminoso, um lugar Enfim, eu tinha essas ideias. Acontece que quanto mais você conhece o amor de Deus, mais você descobre que não é bem assim, né? Vamos falar do ser humano em si. Uma mãe orienta um filho e diga: meu filho, não vá para aquele lugar, não ande naquele lugar, não ande com aquelas pessoas, né? Mas o filho diz: não, eu vou, eu quero, eu isso, eu aquilo, eu estarei lá, eu vou, eu não perco aquilo. Pergunte a uma mãe se para proteger o filho, por amor ao filho, se ela prefere ficar longe ou estar com ele naquele lugar que ela mesma não gostaria de estar. Entendeu? Então a mesma coisa, ou muito mais, Deus. Então, o que é que ele faz para ser aceito? Ele convive conosco, ele está conosco, ele vai estar o tempo todo conosco, porque ele ama. Ele ama, e isso é suficiente para que ele supere até aquilo que ele não gostaria. Não é assim que a gente faz quando a gente ama? Nós que somos falhos fazemos assim, imagine ele. Né? Então ele está lá, mesmo no lugar onde não seria digno para ele. Mas ele ama aquela pessoa que está lá e ele vai estar com aquela pessoa. Tá? E ama intensamente. Eu tenho até dito que ele me ama como ama todas as pessoas, mas ele tem uma atenção especial com aquele que é desobediente, com aquele que é ingrato, aquele que é injusto, aquele que é distante. Ele tem um carinho especial, porque essa pessoa precisa mais da atenção dele, do carinho dele, do que eu, que já tenho muito do carinho dele. Né? Eu não preciso ficar disputando se o outro está ganhando mais ou menos do que eu. O importante é que eu já tenho muito. Mas ele ama a mim e ama aquela pessoa, e aquela pessoa é mais carente, é mais necessitada, né, das bênçãos e da proteção dele. Tá? Tudo isso por amor. Por amor. E ele faz com todo amor que ele possa ter. Né? Defendendo o direito que todos têm de optarem o que quiserem. Ele respeita isso. A gente não respeita. Né? A gente gosta porque Deus nos respeita nisso, mas a gente não respeita as outras pessoas nisso. Elas devem fazer aquilo que a gente acha que elas devem fazer. Elas devem crer naquilo que a gente acha que elas devem crer. A gente não dá liberdade para elas, mas louva a Deus pela liberdade e o respeito que Ele tem conosco. Somos isso aí. Somos isso aí, né? Sabendo que o Espírito de Deus sabe bem convencer, converter e santificar. Então ele faz essa obra, mas ele sabe como é que o Espírito atua e ele fica descansado, porque é ele próprio, né? Mas ele fica descansado e deveríamos fazer a mesma coisa, em vez da gente ficar num pé de guerra com todo mundo, porque as pessoas não são, ou não creem, ou não fazem como a gente crê, como a gente é e como a gente faz. Tá bom? Vamos falar sobre o culto a Deus. Deixa eu colocar aqui um esboço sobre o culto a Deus. Irmã Ivete, bom dia. Prazer em estar com a irmã mais uma vez. Então, se eu botar aqui o esboço, está aqui. Em falar do culto a Deus, eu relembro, né, o nosso projeto com o pastor Edemilson, quando a gente vai estar, ou já está desenvolvendo, está colocando para funcionar o projeto do atendimentos sociais. Tá? Então, é um trabalho, como está aqui, ó, psicoterapia e pastoreio a pessoas adoentadas e carentes. Tá? Então, é isso que é o projeto. E falando em culto a Deus, o grande culto a Deus, o maravilhoso, o maior dos cultos a Deus, é você ser um instrumento dele para cuidar, abençoar, demonstrar amor para com as outras pessoas. Este é o verdadeiro culto a Deus.
Deus não precisa de bajulação, tá? Deus não precisa de dengação, não precisa de elogios. Deus não precisa disso. O que ele precisa, né? E esse é o verdadeiro culto. Ele precisa de instrumentos que sejam luz e sal na relação com o mundo. O tempo que a gente às vezes gasta com bajulação era para a gente ser esse instrumento para alcançar as pessoas, para mostrar amor às pessoas, para ser, né, para ser um porta-voz, testemunhal, né, desse amor de Deus para com a humanidade. É isso que é o verdadeiro culto a Deus. E aí a gente está chamando o seguinte: precisamos, em adoração a Deus, e é o verdadeiro culto a Deus, não é? Apoiar ações judiciárias pelo pobre. Pelo pobre. Entendeu? Veja só, o pobre é aquele que não tem dinheiro para pagar um advogado, né, desses de qualidade que tem por aí, aqueles que sabem muito bem seus argumentos, sabem trabalhar, porque eles são caros. Eles são caros, né? Então, termina muitas vezes, veja só, além disso, tem outra coisa poderosa aí que às vezes a gente não mede. A grande maioria dos juízes não sabem, nunca souberam o que é fome, nunca souberam o que é necessidade. São filhinhos de papai que estudaram em colégios muito bons e, além de passarem nos cursos, não é, de direito, eles também tiveram muita facilidade para passar em curso de OAB, no concurso para juiz. Então, se você for olhar a média, não é de filhinhos de papai que chegaram a ser hoje juízes. Mesmo que eles queiram, veja só, mesmo que eles queiram ser justos, eles não conseguem. Porque eles não têm nenhuma visão do que seja a miséria, do que seja a pobreza. Entende? Então o julgamento deles não é completo, não é perfeito. É um julgamento já trabalhado no preconceito. Eu conheço juízes que até demonstram, né? Mas não tem como, mesmo que eles queiram, eles lamentam, eles choram. Eu conheço que sofrem, né? Tem até algum sofrimento, porque por causa do pobre, trabalham em função disso, trabalham pela questão social. Eu conheço, mas não tem como, os preconceitos estão lá arraigados dentro deles. Nunca conseguirão ser justos corretamente com quem mais precisa, né? A lei, ela não pode ser julgada pelo que está escrito. Ela tem que ser julgada pelo espírito do que ela está escrita. Entendeu? O espírito. O que é o espírito? É que ela seja não somente igual para todo mundo, mas que ela tenha uma certa harmonia, no sentido de que aqueles que são mais carentes, né, aqueles que estão mais fora da proteção dessa mesma lei, porque a lei, no fundo, ela existe para proteger, não é? Aqueles que já veja só, esse grupo faz mal a esse grupo de muitas maneiras, né? Usando a grana ou o que seja, faz mal para esse grupo. Aí esse grupo, para não reagir, aí a lei é estabelecida, você não pode reagir. Porque se você reagir é culpa, você tem tantos anos de cadeia, você está cometendo crime, você não pode reagir. Tem que achar tudo normal, aceitar. A lei é para isso. Entendeu? Então, esses continuam lá no poder, continuam sendo o dono da situação. Lei é isso. Agora mesmo na questão dos índios, né? A gente veio, invadiu o país, a gente que eu digo como se eu fosse, né, europeu. Então, a gente vem, invadiu o país, tomou as terras. Aí, depois que a gente fez isso, aí a gente agora vai estabelecer. A gente pega armas, coloca na mão de pessoas, às vezes nem sempre preparadas, mas bota a arma na mão das pessoas e aí vai criar leis. Olha, a partir de hoje,
Aqueles que foram assaltados, tomaram suas terras, não podem reagir contra os que tomaram as terras. A gente cria a lei para isso, para nos proteger das pessoas que nós prejudicamos. É assim que a lei funciona. Aí a gente tem exército ao nosso favor, a gente tem policiais ao nosso favor, aí a gente tem todos os juízes, toda a instituição jurídica, tudo para nos favorecer. Essa discussão que tem aí. Né? Sabe o que é que eles estão dizendo? Aquelas terras que estavam sob o domínio, por exemplo, matamos um bocado de índio. Né? Os índios foram quase que exterminados. Então, já que matou muitos índios, ficaram poucos índios. Aquelas terras onde os poucos índios estão, então, eles estão querendo dizer, não, essas terras são dos índios. As outras terras, que eram dos índios, mas nós matamos todos eles, essas outras terras não é mais deles, porque eles não ocupavam. Mas como iam ocupar se a gente matou todos eles, quase todos eles? Né? Então, essa é a lei funciona assim. Então, adorar a Deus é quando a gente reconhece, parabeniza, quando a gente valoriza aqueles que trabalham no judiciário para proteger os desprotegidos. Porque lei não trabalha para proteger o desprotegido, não. É para proteger os protegidos. Né? Essas leis que tem aí, para tirar direitos do trabalhador. Quem precisa de lei? É o empregador, que está cada vez mais explorador e rico em cima do trabalhador, ou o trabalhador que é explorado pelos exploradores? Mas não, a lei é para tirar do trabalhador todas as conquistas que eles conseguiram para favorecer os que não precisam. Entende? Então, adorar a Deus não é favorecer isso que está aí. Adorar a Deus é dizermos ao mundo que a gente se submete ao sistema de Mamon. A gente se submete, a gente dá outra face, a gente anda a segunda milha, mas dizer para eles, olha, nós não concordamos. Nos submetemos, mas não concordamos, porque não é bíblico, porque Jesus não faria do jeito que vocês estão fazendo. Certo? Então esse é o nosso papel. Ok? Não vamos brigar, não vamos lutar. Tá? Até porque não vai mudar. Eles são mais fortes. Mas é preciso que o mundo saiba que nós temos uma visão de Jesus. E não a visão de Mamon. A visão de Jesus. Então nós não concordamos. Nos submetemos, mas não concordamos. Entende? Isso é dar a outra face. Isso é andar a segunda milha. Isso é querer aos outros o que gostaríamos para nós. Isso é ser cristão. Isso é seguir Jesus. Tá? Ok. Aqui. Tá certo? Vamos aqui para o texto bíblico. Nós estamos em João, capítulo 1, né? João, capítulo 1. Deixa eu botar aqui nos comentários. Bom dia, Adson. João, capítulo 1. Deixa eu destacar aqui o texto que a gente vai conversar hoje, tá? Aqui, esse é o texto que a gente vai destacar. Esse é o texto que destacamos ontem. Então, deixa eu tirar ele aqui. Quer dizer, tirar não. Deixa eu botar ele aqui sem o destaque. Muito bem. Então, hoje o texto nos diz o seguinte. Aqui é João falando a respeito de Jesus, apresentando Jesus aos gnósticos, tá? Aos gnósticos. Então, ele diz assim, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Aparentemente, sim. Tá? Pela visão humana, pela visão da existencialidade, pela visão aí desse sistema que existe aí, Jesus foi tremendamente derrotado. Tá? O fato de morrer na cruz, o fato de sofrer tudo aquilo que ele sofreu, aquilo demonstra que ele foi derrotado. Não adianta a gente, na nossa
no nosso entusiasmo, né, de fé, a gente diz, não, ele foi vitorioso. Não, isso aí é uma outra questão. Né? Mas dentro do sistema humano, dentro da linguagem humana, aquilo que aconteceu com Jesus é o que a gente diz em relação a qualquer outra pessoa. Né? Qualquer pessoa que foi incriminada, pode até nem ter sido culpada. Aliás, nós temos na nossa história muito disso. Né? Recentemente está sendo provado que um determinado perseguido jurídico, né, no judiciário, né, que um determinado foi inocente em todas as acusações, está sendo provado isso, mas passamos uma época atirando pedras. Né? Atirando pedra, esse é o pior dos bandidos, por quê? Veja só o que é a justiça humana. Né? O que Jesus fez seria semelhante. Tudo que acontecer com um incriminado, pode até nem ser criminoso, mas um incriminado, aconteceu o que aconteceu com Jesus, nós vamos atirar pedras. É culpado, é bandido, é isso, é aquilo. Então não tem vitória numa pessoa dessa. Tá? Mas é Jesus, não. Já aí vamos analisar outro aspecto. Deus é que pegou toda essa derrota e transformou em vitória. Entendeu? Quer dizer, a partir daquilo que aconteceu com Jesus, Deus, na sua justiça, na sua santidade, Deus pegou toda aquela derrota e usou para dizer o seguinte: quem é que foi derrotado? Eu e você e todos os salvos. Porque nós somos batizados em Cristo, isso quer dizer que ele morreu, nós também morremos. Ok? Ele pagou pelos pecados, nós também pagamos pelos nossos pecados. Então ele morreu em nosso lugar. Isso é dentro do propósito de Deus. Agora pergunta isso para um que não é cristão. Né? Ele não vai entender nada disso, porque ele simplesmente morreu na cruz. Morto, foi perseguido, sofreu, recebeu uma coroa de espinho, aquilo era zombaria. Né? Aquilo não era um reconhecimento, aquilo era zombaria. Aquela placa que tinha em cima lá na cruz, né? Apontando e dizendo, olha, esse é o rei dos judeus. Né? Jesus Nazareno, rei dos judeus. Aquilo não era um elogio, aquilo não era um reconhecimento, aquilo era a condenação dele. Ele foi morto na cruz com aquele crime que está lá em cima. Não é? O nome e o crime que ele cometeu. Entendeu? Então, daquela derrota é que Deus fez a vitória. Mas Deus faz vitória em cima de... A Bíblia não diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem dos que amam, né, a Deus? Não tem isso no texto? Romanos 8, 28? Então, Deus tem essa capacidade. Ele pega aquilo que é o de pior na vida de uma pessoa e transforma em algo maravilhoso, em algo, né, abençoador, em algo vitorioso para aquela pessoa e para todos ao redor. A mesma coisa Jesus. Tá? Então, a luz resplandece nas trevas, né? Ele veio e foi luz nessas trevas. E as trevas não prevaleceram contra ele. Né? É justamente nesse sentido. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Né? Ele foi derrotado, mas ao mesmo tempo ele foi vitorioso. Deus fez isso. Né? Houve um homem aí, agora ele vai falar sobre João Batista. Aí é João Evangelista que vai falar sobre agora João Batista. Tá? Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Tá? João, que vai ser chamado de João o Batista. Então esse homem, né, dentro da visão da época, é colocado, e o próprio Jesus vai colocar isso, que Deus o enviou. Como é que Deus enviou esse homem? Não é que Deus determinou que esse homem viria, não é assim. Um homem chamado João, que nasceu naquela época, que foi a época que Deus escolheu para a vinda de Jesus. Esse homem, dentro de suas características, dentro daquilo que ele fez, porque haviam muitos Joãos na época, né? Antes dele, haviam muitos que faziam a mesma coisa que João, né? João era
era de um grupo, João não era fariseu, João não era saduceu, que eram os grupos principais. Por que eram grupos principais? Porque eram os grupos que mais se destacavam politicamente na época. Tá? Então, mas haviam os essênios. Os essênios eram importantes também na época, mas os essênios viviam mais fora da cidade. Então não tinham tanta influência política. Né? Viviam fora, viviam separados nas montanhas, etc. Então, não eram tão destacados politicamente. João, pelo título João o Batista, é entendido que João era semelhante aos essênios, porém não era essênio. Ele era de um grupo parecido com os essênios, que eram os batistas. Havia um grupo. Não é? O que é que esses batistas faziam? Eles acreditavam que batista vem de batismo, de água, não é? De ser lavado com a água. Eles acreditavam que as pessoas, ao estarem arrependidas, né? Ao estarem arrependidas, elas deveriam ir lavar-se, é como se fosse um banho que elas tomariam, né? E esse ritual dá a entender para João e para esses batistas que eles eram perdoados os pecados. Entendeu? Para eles, perdoados os pecados. A pessoa se arrependia, né? Eles viviam um arrependimento e então eles iam para esse cerimonial. E ali eles tomavam aquele banho ou entravam na água num cerimonial apropriado e ali eles tinham seus pecados perdoados. Por que aqui diz isso? Porque se você for analisar a maneira como João vai falar para aquelas pessoas que iam a ele para serem batizadas, a gente vai ver isso no desenrolar desse capítulo 1. Né? A maneira como, capítulo 1 e capítulo 2, a maneira como as pessoas iam e a maneira como ele falava dava a entender que ele cria que ao ser lavado por essa água, né, não era uma água específica não, qualquer água de um rio, né? Inclusive foi descoberto pelos arqueólogos, foi descoberto locais onde esses batistas praticavam esses rituais, né? Lugares pequenos, onde eram lavados só os pés, ou tanques grandes, onde eram colocadas águas e eles desciam, eles então eram lavados completamente, e aí era a ideia de que tinham seus pecados perdoados. Tá bom? A gente vai ver isso, mas em alguns momentos de João, falando aos que seguiam, né, aos que iam a ele para serem perdoados de seus pecados. Tá? Vamos aqui em frente. Aqui a gente vai falar sobre incômodos. O que deveria nos incomodar como cristãos, né? Por exemplo, não agora no mundo. No mundo a gente falou ontem, mas aqui na nossa vida nacional, o que deveria nos incomodar como cristãos, né? Já falamos aqui alguns aspectos. Deixa eu colocar esse esboço aqui nos comentários. Ok, cadê? Entrou? Entrou. Então tá aqui. Já falamos desses incômodos, deveria nos incomodar, não é? Sobre a escravidão inicial diabólica apoiada pela religião no Brasil. Né? Aquela escravidão que nós, né? Havia casos que os negros, os escravos, não podiam entrar nem nas igrejas, nos templos, não podia. Veja o cristianismo que nós já praticamos e veja que ainda praticamos, de alguma forma. Né? Não podiam nem entrar no templo para o culto. Os negros, os escravos. Mas isso foi no passado. Não, veja só. Nós fizemos isso. Então não adianta a gente dar de bonzinho que o ruim era os de antes, não. Somos iguais a eles. A imposição religiosa aos africanos e aos índios. Né? A gente fez isso no passado e faz isso hoje. Olha aí, tá vendo? A gente não muda, não. Olha, somos a mesma coisa. Né? A gente quer impor.
A gente quer impor. A gente não acredita muito na ação do Espírito Santo, aí a gente quer impor a eles. A gente não espera que o Espírito, né? Digamos que a religião de uma determinada tribo de índio, né, é errada. Digamos. Estou usando de uma suposição. Digamos que aquela religião desenvolvida por aqueles indígenas não seja correta. A gente acha que não é correta porque não faz as coisas que a gente faz, eles não falam as coisas que a gente fala, eles não creem nas coisas que a gente crê, eles não têm os rituais iguais aos nossos rituais. Então não é o correto, não é o certo é o da gente. Né? Então, digamos que aqueles índios, aquele grupo de índios, aquela tribo, tem uma religião errada. Como eu não acredito na ação do Espírito Santo, né? Como eu não acredito que o Espírito convence, converte e santifica, eu digo isso, eu prego, né? Eu digo isso, mas eu não acredito. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou com os meus próprios argumentos, né? Com a minha própria prepotência, com os meus preconceitos, eu vou impor a eles a minha religião. Aí eu chego lá e digo, isso está errado, isso é pecado, isso é contra Deus. Isso... Entendeu? Eu vou impor, isso aqui está errado, isso aqui. Se você quiser um espelho, né? Se você quiser um espelhozinho, você vai ter que dizer que Jesus é o Senhor, é o seu Senhor. Tudo isso é porque a gente não acredita na ação do Espírito. A gente não acredita que o Espírito... Se tiverem errados, a gente não acredita que o Espírito convence eles do pecado, da justiça e do juízo. A gente não acredita que o Espírito possa convertê-los. Então, já que a gente não acredita, a gente vai lá impor. A gente vai na força. A gente vai obrigar eles. Tudo porque não temos fé. Só isso. A falta de fé faz a gente ser prepotente do jeito que a gente é. Porque no dia que a gente acredita que o Espírito sabe fazer a obra dele, a gente vai largar tanta prepotência. Entendeu? O que é que a gente faz hoje com esses missionários que vão lá? Tem missionário mandando o índio não tomar vacina. Imagine o que é mais que não está sendo orientado. Muitas tribos, não são poucas não, muitas tribos estão com dificuldade de serem vacinados porque os missionários, em nome de Jesus e em nome de Deus, orientaram eles a não tomarem vacina. Em nome de Jesus. Agora, se já estão fazendo isso com eles, o que é que não estão fazendo? Ok? O que é que não estão fazendo usando o nome de Jesus? Porque não acreditam na ação do Espírito. Então tem que ser do jeito que o missionário quer. Tem que ser do jeito da denominação que o missionário, né, foi enviado. Olha, gente, a gente não presta, não. Somos muito prepotentes, orgulhosos, vaidosos, preconceituosos. E usamos Jesus nisso tudo. Eu acho, na minha opinião, né, eu não posso dizer que seja a realidade, mas na minha opinião, acho que se o mundo não tivesse cristianismo, eu acho que o mundo estaria melhor. Na minha opinião. Viu? Na minha opinião. Né? Tem que entender aí se a existência desse cristianismo não está aí por causa da misericórdia de Deus. Ele não respeita, né? A gente, ele não respeita as escolhas e as coisas que a gente faz. Então ele respeita. Ele não permite todas as coisas por causa do respeito. Né? Tudo que existe no mundo, essa maldade, essa coisa ruim, né, que o capitalismo faz, matando, né, matando e rindo. E dizendo assim, olha, eu estou lhe matando, mas a culpa é sua, viu? A culpa é sua. Eu estou lhe matando, estou lhe explorando, estou tirando tudo de você, porque a culpa é sua. Você é preguiçoso, você não quer trabalhar, você não sabe ganhar dinheiro. A culpa é sua. E o tolinho lá dizendo, não é mesmo, a culpa é minha.
a culpa é minha. Então, esse mundo maldoso, né? Essa coisa que daí Deus não permite, é porque Deus aprova? É porque Deus gosta? Não, ele respeita. A, quando a Bíblia diz assim, Deus, lá no em Romanos 1, Deus deixou, né? Tem um termo lá, Deus permitiu, não é a palavra permitiu, Deus abandonou, é um sentido assim, mas é na ideia de que Deus respeita as escolhas que os homens fazem. Ele abençoa, ele protege muitas vezes. Não, muitas vezes, todas as vezes. As coisas não estão piores para as vítimas desse mundo, porque Deus ama e Deus faz de tudo para, né, ajustar, amenizar, não sofrerem tanto. Você vai ver africano rindo mais do que você e seus vizinhos. Africano que está passando fome. Você vai ver gente que está lá na. Vamos sair dos africanos, né, que já é muito sério, né? Você vai ver gente que está lá naquela fila lá do osso, que ri, que conta a história, que se alegra mais do que você e seu vizinho, mais do que eu e meus vizinhos. O que é isso? É que Deus nos capacitou com essa situação. Se não fosse isso, ia ser um desastre. Então o mundo impõe sua maldade sobre nós. Mamon, ele impõe sua maldade perversa, diabólica sobre nós. E a gente ainda encontra maneiras de rir. Eles que fazem isso estão lá se matando, se suicidando, estão lá angustiados, estão lá ansiosos, estão se matando também. Mas nós estamos rindo. Isso é a ação de Deus para nos proteger. Entende? Então, essa imposição religiosa aos africanos e aos índios. A gente já conversou sobre isso, tá? Deixa eu ver aqui mais. O silêncio diante da ditadura dos ricos sobre os pobres. Isso deveria nos incomodar. A gente não se incomoda, não. Aquela reclamação que Tiago fez para os crentes, né, da igreja de Jerusalém. Gente, para de ficar bajulando esses ricos exploradores, esses bandidos aí. Vê lá o texto, capítulo 5. Para de ficar bajulando essa raça ruim. Para de ficar bajulando só porque eles têm um anel grosso e bonito nos dedos. Para de ficar atendendo essa gente. E a gente faz isso com a maior tranquilidade. Não, mas eles são muito abençoados por Deus. Tem muita gente boa que é rico. Eu tô para ver. Porque para ser rico tem que ser ruim. Ele tem que ser explorador. Ele tem que ser rico. Eu tô falando de rico. Não tô falando de classe média, não. Tá bom? Classe média não é rica. Tô falando de rico. Para ser rico tem que ser explorador, tem que ser perverso. Sabe o que é que eles fazem? Sabe o que os ricos fazem? Eles usam essa coisa de sociedade anônima. Eles pagam caro a um CEU, né? A um executivo, pagam caro para que o executivo seja ruim. É uma classe média que eles colocam lá para ser ruim. Enquanto eles ficam, ninguém sabe que eles são os donos das empresas que exploram todo mundo. Aí eles ficam lá de boa, né? Viajam, estou aí fazendo. Hoje é o segundo dia, parece, meu terceiro, que eles estão aí voando pela atmosfera, passeando, né? Passeando, como se nada, como se o mundo fosse uma bola de coisa boa. E os executivos, os classe média que estão lá pagos, estão lá explorando outros da classe média e explorando outros que são pobres, né? E tudo normal, a gente acha, parabéns, eu queria estar no lugar deles lá em cima. A gente fica nessa inveja, né, querendo o lugar deles para fazer a mesma coisa que eles fazem com a gente. Olha, a gente não presta não, viu? Para ir para o céu e ser céu, a gente vai ter que passar por transformações muito grandes. Porque se a gente for do jeito que está, o céu não vai ser céu, não. Muito bem. E tem outros assuntos aqui, né? Hoje eu iria falar sobre o que foi que estava aqui para mim falar, foi sobre a gente ia ver sobre algum tema aqui. Mas aí o que a gente falou já é interessante. Tem uma opinião que eu queria dar aqui. Deixa eu ver o que é que tem aqui nessas opiniões. Ok.
opinião. Cadê? Entrou? Entrou. Princípios básicos, opiniões. Os princípios básicos que a gente está usando para essas opiniões que nós estamos dando é o seguinte: Jesus é a completa, perfeita revelação de Deus à humanidade. Quer saber o que é que Deus realmente falou a Moisés? Quer saber o que foi que realmente Deus revelou a Davi, revelou a Abraão, revelou a todos esses? Então, olhe o texto pelos olhos de Jesus. Jesus é a máxima revelação no sentido assim, Jesus é a completa revelação de Deus aos homens. Tudo aquilo que os homens entenderam e que eles colocaram no texto bíblico deve ser entendido pelos olhos de Jesus. Tá? É isso que quer dizer esse primeiro princípio. Jesus é o padrão, Jesus é o modelo, né, de tudo, não só da pessoa, do comportamento, das atitudes, mas de tudo que Deus gostaria de revelar aos homens. Tá? Jesus é esse modelo. O segundo princípio é Deus é essencialmente amor, justo e santo. A gente não tem muita noção do que é isso, não. A gente analisa o amor de Deus pelo amor da gente. Tá? A gente tem dificuldade muito grande de abandonar o amor da gente para conhecer melhor o amor de Deus. Então a gente fica analisando que Deus faria o que a gente faz. Deus amaria do jeito que a gente ama. E na verdade não tem nada a ver. Nós estamos longe, muito longe, né, de parecer com Jesus. E essa é justamente a ação que o Espírito faz. É tirar a gente dessa longura de parecer com Jesus e ir trabalhando para cada vez mais a gente ficar perto, né, semelhante a Jesus. Tá? É esse grande milagre que o Espírito tem que fazer. Pegar uma pessoa como eu, com todos os meus defeitos, com todas as minhas falhas, com tudo isso que eu sou, e transformar, e transformando. Por que ele não transforma de vez? Porque nós somos seres humanos, nós somos pessoas. Então ele vai, ao mesmo tempo, nos respeitando e, ao mesmo tempo, nos trabalhando. Trabalhando porque nós permitimos. Né? Porque nós dissemos sim a ele. Então, ele vai nos respeitando como indivíduo e, ao mesmo tempo, ele vai nos trabalhando para que a gente fique parecido com Jesus. Não é para agradar a Deus, não. E mas é para o nosso bem. Quanto mais parecidos com Jesus, né, mais nós teremos condição de viver bem, apesar do mundo de Mamon que a gente vive, apesar desse sistema que está aí, né, de mentiras, de assalto, de roubo, né, de constrangimento, esse mundo que está aí, apesar dele, a gente, quanto mais parecidos com Jesus, mais a gente vai viver bem ele. É por isso que a Bíblia diz, bem-aventurado é o manso. O manso. Bem-aventurado é o manso, porque eles herdarão a terra, ou seja, eles terão uma vida muito tranquila neste mundo, apesar do mundo, né? Apesar do sistema que rege este mundo. Vamos aqui para o Facebook. Vamos ver o que é que tem no Facebook para a gente destacar nessa oportunidade, tá? Deixa eu ver. Pronto, aqui tem alguns temas, né, que a gente pode conversar na primeira oportunidade, que as pessoas podem escolher, ou outros temas que queiram escolher, né? Aqui atrás de mim, aqui nessa imagem, nós temos Jesus. Jesus, a preocupação desse... Deixa eu botar aqui para a gente ver. Pronto. A preocupação dessa gravura é a gente ver aí Jesus olhando para Jerusalém. Tá vendo? Jerusalém está lá embaixo. Olhando para Jerusalém e orando e lamentando, não é, a situação de Jerusalém. Isso quer dizer que Jesus estava decepcionado, não é, com Jerusalém? Não. Por que não estava decepcionado? Porque, primeiro, ele é onisciente, ele sabia que Jerusalém ia chegar àquilo e coisa muito pior depois daquilo. Né? Jerusalém, que eu estou falando aqui, é o povo.
é a humanidade, tá? Não é um povo específico, não. Deus ama a todos, não ama um povo. Deus ama todos os povos, todas as pessoas. A cabecinha talibã de alguns cristãos é que acredita que não, Deus ama é o povo, aquele povo. Isso é uma cabeça talibã, tá? Isso é não conhecer o amor de Deus. Deus ama a todos, sem exceção. Todas as pessoas, todos os povos, todas as criaturas. Tá certo? Então, ele está olhando então para aquilo ali, ele sabia que isso ia acontecer, porque ele é onisciente, ele sabia que o homem ia se deteriorar como se deteriorou, não é? E a ponto de, na morte, ele dizer, Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Tá? Então, isso é a realidade dos olhos de Jesus. Mas ele está orando, ele está aí lamentando, mas ao mesmo tempo se apresentando, né, diante de Deus para ser o instrumento para abençoar a mim, abençoar você, abençoar todas as pessoas, todas, sem exceção, né? Ninguém está fora disso. Ele ama todas as pessoas. Muito bem, deixa eu ver aqui, deixa eu botar aqui o Facebook, deixa eu atualizar o Facebook. Eu estou aqui com um problema muito sério na minha internet, né? A bicha tá vai, vem, fica nessa oscilação e então ela termina criando algumas dificuldades. Então deixa eu atualizar aqui o Facebook. Aquilo que eu gastava 2 horas, agora eu estou gastando às vezes 4 horas, mas é assim mesmo, faz parte. Pior é quando não tem internet, né? Aí a coisa fica pior. Deixa eu abrir aqui na tela. Cadê você, tela? Se não entrou, não. Entrou. Muito bem. Então tá aqui o Facebook. Deixa eu baixar aqui para o culto de hoje. Eu chego lá. Vamos ver o que é que se o tempo vai deixar, né? Aliás, já não dá mais tempo, né? Já são... Então deixa eu voltar aqui. Não vai dar tempo e a internet não vai deixar eu fazer do jeito que eu queria. Então vamos aqui para a nossa oração final. Vamos orar. Vamos agradecer pelas pessoas, né? Pessoas que suportam nossas limitações. Tem muita gente, viu? A gente pensa que a gente não tem esses defeitos e as nossas falhas, mas tem muita gente que suporta. Não é só porque nós temos defeitos, não. É porque cada um tem um mundo diferente, né? E às vezes um defeito que é defeito para um, aquele nosso defeito para outro não é porque se ajusta mais. Então tem essas coisas todas. Mas o importante não é isso. O importante é que existem pessoas que sabem conviver com a gente, apesar das limitações. E a gente vai agradecer por isso. E são pessoas maravilhosas, são pessoas, eu chamo de anjos, que Deus coloca ao redor da gente. Né? Tem muita gente assim. E pedir que Ele nos ajude a ser bênção na vida das pessoas. Né? Que nós sejamos também instrumento para conviver com as limitações delas. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos, como agora, de estar te adorando, estudando, conversando sobre a Tua palavra. Agora nós queremos te agradecer, Senhor, pelas muitas e muitas e muitas pessoas que Tu tens colocado ao nosso redor, que apesar, Senhor, dos nossos defeitos, das nossas falhas, elas convivem, elas suportam, elas estão ao nosso lado, elas são bênçãos Tuas, para a vida da gente. Nós pedimos, ó Deus, que também Tu nos uses para que a gente seja bênção na vida delas e de outras tantas pessoas, porque nós queremos ser instrumentos Teus para abençoar as pessoas que Tu amas. Nós queremos Te agradecer e Te louvar por tudo isto, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, essa é a nossa oração. O lembrete é o seguinte, nós temos aí na descrição deste culto, nós temos o link 10, 11 e 12, que fala sobre a casa de apoio, tá? E amanhã no culto, né, matutino, a gente vai estar também, entre outros assuntos, conversando sobre o que deveria nos incomodar na proximidade da gente.
tá? Não no mundo ou no país, como falamos hoje, mas na nossa proximidade, perto da gente. O que deveria nos incomodar como cristãos, como filhos de Deus e como pessoas interessadas em agradar a Deus, né? O que deveria nos incomodar porque incomodam as pessoas que Deus ama, né? E deveria nos incomodar. Então, amanhã a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E hoje é um ótimo dia para repensar sua vida com o futuro, né? O seu futuro. O que é que você quer do futuro? Não, a Bíblia diz: plante. Tudo que o homem planta, ele colhe. Então, plante agora. Tá? E na sua rede social, divulgue que o cristianismo é essencialmente amor ao próximo, porque cristianismo é imitação de Jesus. Tá? É amar o próximo. Muito bem. E que hoje seja um dia maravilhoso, um dia abençoador para a sua vida e para as pessoas que estão ao seu redor. Tá? A gente vai botar uma musiquinha e a gente vai encerrando o nosso culto de agora pela manhã. Tá? Deus continue abençoando você.